Eu renasci por causa de uma besta mística. No dia do despertar do espírito místico de 18 anos. Eu, que não deveria ser capaz de me tornar um mestre de espíritos místicos. No entanto, nesse dia, selamos um espírito maligno que nunca foi registrado. Apenas eu sei que ele pode dar ao refinador uma compreensão extraordinária e uma velocidade de cultivo. E minha namorada era diferente nesta vida em comparação à vida anterior. Nesta vida, ela conseguiu refinar uma borboleta encantadora de nível 8. E ainda foi contratada diretamente por um clube de elite para entrar no time. Portanto, as posições de ambos mudaram drasticamente. Somente meu bom amigo ainda me apoia como antes. Galhai mantinha sua forma mística, desfrutando dos elogios dos colegas. Irmão fã, veja como meu touro mágico de força de nível 2 é impressionante. Eu só poderei aproveitar isso uma vez na vida. Eu olhei para Galhai com amusemento. Quem é o jovem que não gosta de chamar atenção? Ele só estava tentando cuidar de mim. As emoções só ficam comigo. E de vez em quando conto uma piada para aliviar o clima. Parabéns por se tornar um mestre espiritual. Na vida passada, eu vi muitas traições. Menos pessoas em quem se pode confiar. Exceto a família. Só restou Galhai. Quanto a Liu Rushui, ela não estava no grupo de volta para casa. Ela não disse nada e eu não perguntei. Galhai, ao ver aquela figura familiar na multidão, a sombra de uma pessoa pulou de repente. Paz. Estamos aqui. Segui o olhar dele e fiquei levemente atordoado. Vi que ao lado dos pais de Galhai havia uma jovem de uniforme cinza que estava me olhando. Irmã mais velha. Quando vi minha família tão esperada novamente. Mesmo eu, acostumado com separações e mortes, não pude deixar de tremer por dentro. Eu sabia que ela ansiava para se tornar uma mestre espiritual. Dessa forma, algumas coisas em casa poderiam ser resolvidas facilmente. E Ekerou, mesmo decepcionada, não demonstrou nenhuma emoção anormal. Xiaofan, você deve estar com fome, não é? Vamos para casa comer. Os familiares de Galhai ao lado estavam um pouco agitados. Embora o que tenha sido refinado seja apenas um espírito demoníaco de segundo nível, os mestres de espíritos demoníacos são todos valiosos. Isso é ainda mais verdadeiro para nós, famílias pobres. 1 hora e meia depois, voltamos para a velha cidade. Este lugar pertence à área marginal. A menos de 100 metros de distância, podemos ver monstros demoníacos por toda parte. Este também é o limite da área coberta pelo feitiço da lua azul. Assim que entramos no condomínio, ouvimos o estalo dos fogos de artifício. Seguimos o som. E era a casa de Liu Rushui. Ela refinou um espírito demoníaco de 8º nível e se juntou ao Clube das Estrelas. Eles vão se mudar. Essa notícia se espalhou instantaneamente por todo o condomínio. Quando esses vizinhos me notaram, todos me olharam com olhares estranhos. Que pena! Eles foram aqueles que eu vi crescer desde pequeno. Só temo que seja necessário ficar mais quieto. Não deixe que ele ouça. Até os pais da Liu Rushui viram. Eu também mudei meu olhar instantaneamente. A protagonista, Liu Rushui, não estava aqui. Ela deve estar ocupada lidando com os contratos do Clube Junshin. Se fosse eu na vida passada, eu me sentiria levemente inferior diante das opiniões dos outros. Eu não ousaria encarar os olhares de escárnio e pena das pessoas. Mas hoje eu estou muito calmo. E Ekerou me olhou com certa preocupação. Porque essa calma em mim é excessivamente estranha. Eu vi a expressão preocupada de Ekerou, sorrindo levemente. Irmã mais velha. Estou bem. Afinal, já passei por isso na vida passada. Se a outra parte for muito calorosa, na verdade, ele próprio não sabe o que fazer. Após jantar com a família, minha mãe me chamou para a cozinha. Xiafan, eu sei que seu sonho é se tornar um mestre de espíritos demoníacos. Seu talento é bom. Você já está no 7º nível de treinamento físico. Se houvesse recursos para auxiliar, talvez sim. No princípio, eu estava um pouco confuso sobre o que minha mãe queria dizer. Mãe, você está pensando em pedir ajuda àquele homem? Ye Fang também não esperava que eu adivinhasse o que ela estava pensando. De qualquer forma. Afinal, ele é seu pai biológico. Embora ele não seja tão responsável quanto o velho Ma. Mas se você conseguir a ajuda dele, ainda é possível se tornar um mestre de espíritos demoníacos. Eu sei que você o odeia. Não quer vê-lo. Não tem problema. Mamãe vai procurá-lo. Você só precisa me dizer que nível de poder de alma você pode fundir com que nível de espírito demoníaco. Eu escutei as palavras de minha mãe calmamente. Meu coração estava aquecido.
Mesmo depois que aquele homem foi embora, ela ainda se esforçou ao máximo para nos mimar. Mesmo que ela tenha se casado com o velho Ma, esse carinho nunca diminuiu nem um pouco. Mãe, você não precisa pedir ajuda a ele. Eu já superei isso há muito tempo. Aquele homem agora é apenas um estranho. Se eu não me engano, aquele homem agora está na capital, a apenas um passo do rei Wu. E ele também é um cultivador de alma e corpo. Sua força é extremamente poderosa. Eu investiguei essa família na minha vida anterior. Eu originalmente queria que eles se arrependessem de me abandonar. Infelizmente, na vida passada, eu só alcancei o 8º nível de mestre. Enfrentar um monstro tão colossal é como uma gralha tentando parar uma carruagem. Ye Fang só pôde suspirar resignada no final. Eu não posso ajudar você com nada. O caminho que você escolheu, é você quem deve seguir. Embora ela desejasse que o filho tivesse um futuro, mas não iria forçar o filho a fazer nada que ele não gostasse. 2 da manhã. Eu, que estava em um sonho profundo, franzi a testa. Uma onda de frio repentinamente surgiu no meu peito, como se houvesse gelo ali. Nesse momento, meus ouvidos pareciam estar entupidos de água. O som do meu coração batendo ecoava nos meus ouvidos. Todo o meu corpo tremeu. Eu acordei imediatamente de um profundo sono. Eu tirei a camisa e olhei para o meu corpo. Vi uma sombra do tamanho de um punho surgindo silenciosamente na minha barriga. Era como se uma sombra negra estivesse lutando incessantemente. Esse maldito pesadelo veio tantas vezes durante a noite. Preciso rapidamente refiná-lo. Minha expressão era séria. Embora atualmente minha força não me permita fazer uma introspecção, mas eu podia sentir que o selo de contenção já estava começando a se soltar. Se eu não conseguir refiná-lo em 2 meses, as consequências serão graves. Se eu quiser refiná-lo, aquele pesadelo, é preciso ter uma grande quantidade de pílulas de Qi e pílulas de nutrição da alma. Preciso de pelo menos 38 milhões. Depois de pensar por um longo tempo, comecei a entender a situação. Na manhã seguinte, devido à interferência do pesadelo, isso afetou muito meu estado mental. Eu estava parecendo alguém que havia cedido nos prazeres. Aqueles que não soubessem pensariam que parecia que eu havia recebido um grande golpe. Quando cheguei à sala de aula, vi que metade da turma estava reunida ao redor do lugar de Liu Rushui. Todos continuavam perguntando sobre o que aconteceu com ela no Clube de Estrelas. O tom de alguns colegas, inclusive, soava um tanto bajulador. E quando me aproximei, a atmosfera animada ficou subitamente silenciosa. O ar instantaneamente se tornou pesado. Um grupo de pessoas me olhava com o mesmo olhar: compaixão, desdém, alegria pela desgraça alheia, e também misericórdia. Eu suspirei em meu coração. De fato, era como em uma vida passada. Felizmente, eu já não me importava mais. Apenas, após tantos anos, eu havia esquecido meu lugar. No entanto, ao ver Gao Hai se sentar, fui para o assento ao lado dele. Eu não prestei atenção na aula da manhã, mas sim dormi a manhã inteira. Meu estado claramente foi notado pelos outros colegas, o que fez Liu Rushui achar que eu havia desistido de mim mesmo. Justo quando eu e Gao Hai estávamos prestes a ir almoçar, Liu Rushui de repente se colocou na minha frente. Ye Fan, eu tenho algo para conversar com você. Venha comigo um momento. Hoje, a atitude dela está diferente de costumava ser. Ela se tornou confiante e firme da noite para o dia. Os dois foram até um local isolado sob uma montanha de pedra. Liu Rushui ficou em silêncio por um bom tempo antes de falar. Mesmo que você não se torne um mestre de espíritos, você não deveria se deixar levar assim, com a sua força. Se você se esforçar um pouco, mesmo que você não consiga passar no exame da Kaida Elite Academy, mas entrar em uma faculdade comum não deve ser um problema. Ela me viu com uma expressão calma. Ela ficou um pouco irritada. Mais do que isso, ela se sente desapontada. Por que você não fala? O que exatamente você quer dizer? Amanhã eu vou para a capital. Vou ficar lá por 3 meses. Só voltarei antes do exame nacional. Eu não perguntei por quê, porque eu já imaginava a razão. A capital é a sede do Clube de Estrelas. Durante esses 3 meses, o Clube de Estrelas fará o possível para treiná-la, para que ela consiga ingressar nas 3 grandes academias de heróis. Boa viagem. Liu Rushui ficou um pouco surpresa com a minha reação. Eu estou prestes a ir embora. Ele ainda está tão calmo. Você não precisa se preocupar. Contanto que você se esforce, nós ainda estaremos juntos. Dizendo isso, ela tirou um cartão de banco e me entregou. Aqui tem 500 mil.
A senha é a sua data de nascimento. Com o exame nacional se aproximando, vá comprar algumas pílulas de energia. Eu não aceitei. 500 mil não é pouco. Neste momento, de certa forma, eu ainda estou tocado. Eu perguntei de propósito com um tom sarcástico. Isso é uma taxa de separação? Não é isso. Eu só espero que você se esforce um pouco mais. Esforcese. Ainda estamos juntos? Eu, que conheço o resultado futuro, tenho uma expressão um pouco complexa. Eu já ouvi essa frase uma vez. Mas logo vai expirar. Vamos terminar. Depois de dizer isso, eu me virei e fui embora, sem dar a ela a chance de continuar falando. Liu Rushui ficou paralisada no lugar. Ela havia imaginado muitos resultados. Mesmo eu a xingando, ela não ficaria surpresa. O único resultado que ela não esperava era que eu estaria tão calmo, como se estivesse diante de um estranho. A jovem soltou um suspiro lentamente. Assim está bom. A pedra pesada em seu coração finalmente caiu. Vocês ouviram? Ye-Fan e Liu Rushui terminaram. Não é muito normal? Qual é a posição de Liu Rushui agora? O futuro, pelo menos, é de mestres de espíritos demoníacos de 8 estrelas. O futuro é brilhante. Ye-Fan está destinado a não acompanhar o ritmo de Liu Rushui. Mas ouvi dizer que Gil disse que vai perseguir Liu Rushui. Quando eu estava me preparando para voltar ao restaurante para comer, eu descobri que eu e Liu Rushui terminamos. As notícias já estavam por toda parte. Não posso deixar de admirar a velocidade da divulgação. Deve ter sido apenas há 15 minutos. Mas estou muito curioso sobre como isso se espalhou tão rápido. Liu Rushui é impossível de dizer. Fiquei intrigado por tanto tempo até lembrar o nome de um velho colega. Yang Fan. Esse garoto tem talento mediano para artes marciais. Mas suas fontes de informação são muito precisas. Ele se autodenomina um sábio dos ermos. No entanto, os colegas o chamam de boca grande. E as informações que ele divulga basicamente ninguém questiona. Ele não participou do despertar de ontem, mas não sabia onde refinar. Um animal buscador de som de nível 2. Sua única habilidade é uma audição e visão excepcionais. Quando cheguei ao restaurante, Gao Hai rapidamente se aproximou para perguntar: Irmão Fan, você realmente terminou com Liu Rushui? Eu fiz um sinal com a cabeça. Depois de um momento de silêncio, Gao Hai apertou os punhos. Parecia ter tomado uma decisão firme. A partir de hoje, ela não é mais nossa amiga. Eu bati no ombro de Gao Hai. Não é necessário. Isso é algo entre mim e ela. Não diz respeito a você. E não há culpa também. Fui eu quem pediu a separação. Sob o olhar surpreso de Gao Hai, eu comi 7 tigelas de arroz, 6 pratos, além de 2 quilos de carne assada. O total foi de $120 de Singapura. Eu entendo que isso é um resquício da perda de energia após o selamento. Comida comum só serve para encher a barriga, mas não consegue satisfazer a necessidade de energia e vitalidade. Estou quase sem dinheiro. Preciso ganhar dinheiro rápido. Yang Fan está muito frustrado neste momento. Ele nunca imaginou, não importa quantos planos fizesse, que ele acabaria traindo uma Jiu. E ele já pode considerar Jiu uma amiga. Porque seu pai o levou para a casa de Jiu por vários anos seguidos, para comemorar o ano novo. Justo quando eu e Gao Hai estávamos prestes a sair do restaurante, vi um grupo de pessoas batendo e chutando um homem no chão. De vez em quando, também xingavam, dizendo: seu idiota, fala demais. E ainda se autodenomina um sábio das ruas. Você acha que pode falar sobre Liu Rushui? Peça desculpas de joelhos. Caso contrário, eu vou quebrar suas pernas. Não preciso nem olhar para saber quem é o cara que está sendo espancado. Esse cara claramente está sendo agredido para me provocar, certo? Mas estou bastante interessado nesse Yang Fan. Eu não conheço as 3 pessoas que agrediram. Mas o cara atrás deles, com os braços cruzados, eu conheço. O segundo protagonista masculino das fofocas, Jiu, como o filho do grupo Yunhai. Ele não tem falta de seguidores. Mas eu suspeito que ele deve ter visto Liu Rushui subir ao estrelato. Foi só então que ele não conseguiu se conter e começou a persegui-la. Jiu me observou, sem sair ou agir. Foi então que ele abriu a boca para parar. Certo. Não bata mais. De qualquer forma, esse garoto e seu pai vão à minha casa todos os anos para as visitas de Ano Novo. Se ele se machucar, também serei eu quem terá que explicar. Em seguida, ele olhou para mim. Ye-Fan, você não acha que esse cara merece uma surra? O que ele disse é que você terminou com Liu Rushui. Que direito você tem de terminar com ela?
Assim que essas palavras foram ditas, os colegas que estavam assistindo já sentiram a tensão no ar. Todos já sabem que o alvo de Gio sou eu. Que se importa com isso? Se fosse antes, eu com certeza não teria conflito direto com ele. No entanto, mostrar força também faz parte do meu plano. Agora alguém veio me provocar. Eu, naturalmente, não me importo. Um dos seguidores notou a expressão de e imediatamente se apressou em atacar. Chefe, eu vou te ajudar a dar uma lição nele. Ele deu um passo apressado e desferiu uma palmada, vindo com um vento forte em direção ao meu ombro. Antes que ele pudesse se aproximar, minha perna direita se moveu como um longo chicote. Chegou antes e atingiu seu peito. Sangue escorreu de sua boca, sob os olhares surpresos de todos. Sua figura foi lançada para trás. Ele caiu pesadamente no chão, vomitando sangue. O olhar expressava um pouco de surpresa. Ele sabia que seu seguidor tinha força de nível 7 em treinamento corporal, mas foi derrotado com um único golpe. Atacar. Os outros dois, ao ver isso, trocaram olhares frios. Um à esquerda, outro à direita, atacaram simultaneamente. Eu toquei levemente o chão com o pé esquerdo, e meu corpo disparou como uma leopardo. Um salto. Duas silhuetas dispararam com uma velocidade ainda maior. Caíram no chão como um saco de pano rasgado. Neste momento, muitas pessoas na multidão estavam comentando curiosamente. Brigando é algo que acontece todos os dias. Entre os alunos, surgiram várias organizações. E o Clube de Artes Marciais de Elite é a organização estudantil mais poderosa. Seu núcleo tem apenas 37 membros. E Gio é um desses 37. Muito forte. Embora Gio estivesse preocupado, mas seus subordinados estavam sendo espancados de forma tão cruel. Se ele não agir, como os outros o viriam? Boa habilidade. Vou te enfrentar. Os olhos de Gio brilharam. Ele apareceu diante de mim em um instante. Punho direito apertado. Ele lançou um golpe em direção ao meu peito. Eu desviei para o lado. Minha perna direita deu um chute lateral direto no rosto de Gio. Um simples chute de chicote, com uma velocidade extrema. Gio não conseguiu desviar. Ele só pôde bloquear com o braço esquerdo. Bum! Um som abafado. A figura retrocede levemente. Que explosão de força! Sendo um praticante de nível 8, ele foi derrotado por um oponente menos forte do que ele. Isso é uma vergonha para ele. Vá morrer! Gio pisou forte no chão. Sua figura saltou enquanto os joelhos se dobravam. A perna direita avançou. Com uma força violenta, ele atingiu meu peito. Eu não recuei, mas avancei. A mão esquerda bloqueou. No momento em que os dois se tocaram, minha mão direita golpeou com o cotovelo o peito de Gio. Um golpe mortal surgiu repentinamente. Gio caiu de joelhos bem na minha frente. Sangue jorrou de sua boca. Ele estava prestes a se levantar. Minha perna direita desceu como uma espada de guerra. A enorme força fez Gio desabar no chão. Você realmente é muito fraco. Nesse momento, 6 figuras se aproximaram da multidão. A liderança era de um jovem que parecia bastante feroz. Os colegas que estavam observando reconheceram imediatamente que este é o vice-presidente da Sociedade de Artes Marciais de Elite, Moshun. Ao ver essa pessoa, Gio, mesmo com o corpo todo doendo, lutou para se levantar. Irmão Mo, vingue-me. Moshun assentiu lentamente e veio até mim. Ele se ajoelhou e pediu desculpas a Gio. Vamos deixar isso por aqui. Como vice-presidente, nem mesmo o diretor se atreve a ofendê-lo facilmente. Afinal, ele é um gênio prestes a ser admitido nas 3 grandes academias de heróis. Moshun odiava meu olhar calmo. Explodiu de repente. O 9º nível de cultivo físico já é o pico do reino físico. Com apenas um passo a mais, ele se tornaria um guerreiro. Assim que ele atacou, o ar foi destroçado. Eu estava com uma expressão indiferente. Desde que não consiga ser possuído por um espírito, eu sou uma existência invencível. Eu recuei um pouco e facilmente evitei seu ataque. O fracasso contínuo de seus ataques deixou Moshun um pouco ansioso. Ele até teve a sensação de que, falando apenas sobre artes marciais, Efan é mais forte do que os professores da escola. Os outros 5 viram que Moshun não conseguia me derrubar rapidamente. Depois de trocar um olhar, eles vieram em minha direção de todos os lados. A ação foi bastante sincronizada. Gao Hai estava com o punho cerrado. Realmente covarde. Se não puder vencer no mano a mano, ataque em grupo. Irmão Fan, eu te ajudo a segurar 2. Eu empurrei Gao Hai para o lado com força. Você, recue. Gao Hai é muito fraco.
Ele definitivamente não é páreo para essas pessoas. Se machucar agora, só irá afetar o vestibular daqui a 3 meses. Muitos alunos que assistiam achavam que, em uma situação de 5 contra 1 não havia suspense. Em apenas alguns momentos, 3 pessoas estavam no chão, incapazes de se levantar. Os 2 restantes estavam com uma expressão de terror. Esta pessoa ataca de forma implacável. Aquela rica experiência de combate os deixava ainda mais temerosos. Se machucarem agora, com certeza irá afetar o vestibular seguinte. Vale a pena? Mochun também não se moveu. Talvez sabendo que não é o meu oponente. Acabou sendo assustado por mim. Cheguei na frente de Mochun e disse friamente: não me provoque. Na próxima vez, você pode não conseguir ficar em pé. Mochun sabia que, se não me derrubasse, isso certamente afetaria a reputação da sociedade de arte marcial elite entre os estudantes. Sua voz era frio. Sua força é realmente forte. Mas você acha que assim pode ser arrogante diante de mim? Arrogante? Perguntei com uma expressão de dúvida. Em seguida, dei um tapa forte no rosto de Mochun. É arrogante o suficiente? Mochun também ficou surpreso. Arrogante o suficiente. Espero que você continue sendo tão arrogante. Quer se vingar de mim, não é? Então é melhor você me matar com um golpe. Não me dê nenhuma chance de reviravolta. Caso contrário, minha vingança será ainda mais severa. Neste momento, aos olhos de todos, eu parecia extremamente louco. Até mesmo insano. Eu falei com Gao Hai. Leve Yang Fan também. Vá. Gao Hai, embora estivesse em estado de surpresa, ainda assim ajudou Yang Fan, que estava no chão. Assim, os 3 partiram. Yang Fan, suportando a dor, pediu desculpas a mim. Desculpe. Eu não pensei que você iria ofender a elitista associação marcial. Eu tenho 20 mil aqui para você usar na transferência. Você bateu em Mochun nesta escola Jiangxin. Já não há lugar para se esconder. Eu estava tranquilo e não levei isso a sério. É apenas uma bobagem. Se ele tiver coragem de vir, eu vou bater até ele ficar com medo. Liang Fan estava um pouco preocupado. Ye Fan, não seja impulsivo. Cada pessoa da elitista associação marcial é filho de ricaços. Eles têm métodos sombrios. Então, nós também podemos formar nossa própria associação marcial. Yang Fan estava com a expressão confusa. Agora, todos estão se esforçando ao máximo para enfrentar o vestibular em 3 meses. Quem tem tempo para entrar em uma associação marcial? E sem apoio, já é difícil enfrentar essa turma da elitista associação marcial. A menos que você seja um super gênio, que pode ser admitido nas 3 grandes academias de heróis. Só assim é possível receber a atenção e proteção da escola. Eu vou ser honesto. Eu não vou mais fingir. Na verdade, naquele dia da iluminação, eu poderia ter refinado um espírito demoníaco de 9º nível. Mas no final eu desisti. Gao Hai estremeceu. E rapidamente perguntou: por que você desistiu? Yang Fan também estava confuso. Eu sorri levemente. É apenas um espírito demoníaco de nível 9. Com a minha força espiritual, eu posso refiná-los na lista da Terra. Apenas tive a má sorte de não encontrar um adequado. Yang Fan ficou ainda mais chocado ao ouvir isso. Apenas um espírito demoníaco de nível 9. Por que isso soa tão errado? Ele ainda disse que iria refiná-los da lista da Terra. Eu não ouvi errado, ouvi? Mas uma mentira assim não resiste ao teste do tempo. Ele não precisa me enganar. Foi então que Gao Hai finalmente entendeu. Sem dúvida, foi por isso que você não parecia nem um pouco triste antes. Mesmo diante da família Liu Rushui, sua atitude permanece inabalável. Na verdade, ele tem confiança. Irmão Fan, se você conseguir refinar o espírito demoníaco do ranking da Terra, então as 3 grandes academias de heróis vão te recrutar. Mesmo que não refine o espírito demoníaco, eu ainda consigo entrar nas 3 grandes academias de heróis. Na verdade, todos esses anos eu estive reprimindo minha velocidade de cultivo. Caso contrário, eu já deveria ter me tornado um guerreiro. Yang Fan não pôde deixar de imaginar algumas cenas. Ele só revelou seu poder após sugerir o término. Será que ele fez isso para ir para a mesma universidade que sua namorada? Ele realmente estava escondendo seu poder todo esse tempo. Essa paciência é o que Yang Fan mais admira. Essa espécie de autocontrole é realmente extraordinária. Eu vi as expressões surpresas dos 2 e acenei levemente. Embalar a si mesmo como um gênio extraordinário. Era exatamente o plano que eu pensei ontem à noite. De qualquer forma, depois de refinar o pesadelo, terei um talento monstruoso. E nos próximos 2 meses, eu preciso de 18 milhões para conseguir refinar o pesadelo.
Não consigo fazer isso sozinho. Por isso, preciso criar uma organização para me ajudar. Yang Fan, você quer se juntar à minha sociedade de artes marciais? Eu aceito. Yang Fan não pensou duas vezes e aceitou imediatamente. Além da admiração que ele tem por mim, há uma razão principal que é pelo bem do seu clube. O seu próprio jornal de artes marciais não tem como crescer sem um suporte. Se ele pudesse contar com um gênio como apoio, então seu jornal de artes marciais poderia despontar. A aceitação de Yang Fan já era esperada por mim. Então você pode encontrar alguém que possa enfrentar a Sociedade de Artes Marciais Elite? Sim, há. Na escola Jiangxin, há muitos caras que estão escondidos. Alguns têm talentos medianos, mas suas origens não são comuns. Mesmo Moshun não se atreve a ofender facilmente. No entanto, eles só se preocupam com suas próprias habilidades. Mesmo que você seja o primeiro da escola, eles não se importarão. Isso não é um problema. Você começa a coletar a lista amanhã. Primeiro, a exigência é o histórico. Em segundo lugar, são o talento e a força. O talento de Yang Fan é comum, mas sua capacidade de investigar é realmente de primeira. Agora temos um objetivo. A próxima etapa é ver o que eu, como presidente, posso fazer. À tarde, eu levei Gao Hai e fomos direto para o centro da cidade, faltando à escola. Após estabelecer a Sociedade de Artes Marciais, ainda precisamos de um capital. Neste momento, eu tinha apenas mais de 300. Eu preciso ganhar algum dinheiro. Dong Hai, quanto dinheiro você tem? Gao Hai tirou o dinheiro do bolso e contou. Tenho mais de 500. Me dê tudo. Agora vamos ganhar um pouco de dinheiro. Depois de dizer isso, Gao Hai me entregou todo o dinheiro sem questionar. Ele não perguntou por quê. Os dois seguiram em direção ao Thunder Martial Arts Hall no centro da cidade. Assim que entramos, vimos uma tela gigante. Uma batalha intensa está sendo transmitida. A garçonete não se deixou levar pelo fato de eu estar vestindo o uniforme escolar. Senhor, posso perguntar que tipo de serviço você precisa? Me ajude a registrar uma conta de luta marcial. Estou me preparando para participar da arena de luta. Tudo bem. A garçonete, após registrar meu número de identificação e impressão digital, usou um aparelho simples para escanear meu nível de força de 7 segmentos. Seu nível de luta é nível 1. Agora, escolha um nome. Então, que tal, estudante do ensino médio desafia um guerreiro de classe A? Não hesitei e imediatamente disse o nome que já havia pensado. A garçonete ficou um pouco surpresa ao ouvir esse nome. Ela trabalhou no dojo Relâmpago por 3 anos e ainda assim, é a primeira vez que ouve um nome tão arrogante. Senhor, você tem certeza de que quer usar esse nome? Gao Hai também sugeriu neste momento. Irmão Fan, por que não troca por outro? Na opinião dele, os guerreiros não têm muitos bons humores. Usar um nome tão arrogante pode fazer com que as pessoas sejam severas. A garçonete também não queria ver este jovem bonito sendo carregado para fora. É verdade, senhor. Por que não troca por outro? Este nome não é muito bonito. Eu também sou alguém que escuta conselhos. Então vamos mudar para o estudante do ensino médio espanca lutadores. O nome anterior ainda era um pouco discreto. A garçonete estava prestes a digitar o nome no computador, mas ficou confusa com esse nome. Você tem certeza? Após receber minha resposta afirmativa, ela só então me entregou um cartão de cor bronze. Tirei todo o dinheiro que tinha e entreguei à garçonete, totalizando 812 yuan. Modo aleatório. Limite de lutadores de primeira classe. Sem precisar da minha autorização. As winnings serão apostadas automaticamente. A garçonete já estava neste momento certa de que eu estava um pouco anormal. Ou só alguém com problemas mentais faria isso. Ou apenas alguém com absoluta confiança em si mesmo ousaria fazer isso. Quando meu ID apareceu na tela grande, muitos espectadores foram atraídos por esse nome. Quem é essa pessoa? Os estudantes do ensino médio de hoje são tão arrogantes? Machado na área 96. Uma localização tão remota deve ser de um novato. Viase o ringue da área 96. Um jovem vestido com uma camiseta branca. E na parte de trás daquela camiseta branca está escrito "Anuncie aqui". Essa ação também provocou diversas provocações e zombarias. O canto da minha boca se elevou levemente. Quanto mais alto era o comentário dos outros, mais satisfeito eu ficava. Caso contrário, como eu poderia atrair patrocinadores? As apostas são apenas uma pequena quantia. O que eu quero é vender anúncios. Moleque, você é muito arrogante.
Um jovem de cerca de 20 anos apareceu no ringue. E a tela do ringue também mostrava as informações de ambos. Wang Hui. 8 níveis de treinamento físico. Número de batalhas, 17. 9 vitórias, 7 derrotas e um empate. Em breve, as odds na tela grande começaram a mudar. Todos rapidamente pegaram seus celulares para começar a apostar. Com o término do tempo de aposta de 5 minutos, Wang Hui não perdeu tempo com palavras desnecessárias. Um passo à frente para atacar. Sua forma balançava e mudava constantemente. Quando se aproximou de mim, um giro. Seu braço cortou o ar em um arco atacando minha cabeça. Eu parecia não ter conseguido reagir. As duas mãos rapidamente protegeram a cabeça. Ouvi um som surdo. Eu recuei alguns passos. Fui forçado a ir para o canto do ringue. Wang Hui mostrou um sorriso de vitória ao ver isso. Desça. A mão dele cortava o ar como uma lâmina. Emitiu um estalido que era um tanto agudo. E nesse momento, eu, que estava em desvantagem, de repente balancei meu corpo. Como plumas de salgueiro ao vento, evitei o ataque. Então, meu corpo ficou tenso como um fio de aço e explodiu instantaneamente. Wang Hui, completamente despreparado, foi derrubado do ringue. Embora não estivesse ferido, ele estava completamente atordoado. Aqueles espectadores que apostaram nele estão constantemente xingando sua família. Gao Hai, na arquibancada, gritava animadamente. Irmão Fan, vai em frente. Só ele sabia que um praticante de 9 Dan não era meu oponente. Quanto mais um praticante de 8 Dan. Como esperado. A luta foi como Gao Hai previu. 8 lutas. Cada luta tem apenas 5 minutos de intervalo. 8 lutas ininterruptas fizeram. Muitos espectadores estavam quase enlouquecendo. Este estudante do ensino médio é muito forte. Vencer 8 lutas seguidas não é de se surpreender que ele seja tão arrogante. A Área 96, que era originalmente isolada e deserta, também se tornou animada. Muitos espectadores também estavam em pé ao lado do ringue assistindo às lutas. No entanto, quando chegou a 9ª luta, um homem de meia-idade estava em pé no ringue. Ele parecia ser bastante famoso no templo da arte marcial Relâmpago. As informações dele também foram exibidas no ringue. Gao Tong, 39 anos, nível de cultivador corporal 9. Um recorde impressionante de 57 vitórias e 4 derrotas. Muitos espectadores gritavam. Gao Lauer, dê uma lição a ele. Gao Tong, vença aquele garoto. Esta noite, eu sou sua. Neste momento, triângulo preto apontando para a direita, minhas odds subiram novamente para 4,7 vezes. As odds altíssimas me fazem sorrir ainda mais feliz. O oponente, aos 39 anos, ainda está no nível de cultivador corporal 9. Isso só pode significar que ele tem uma péssima aptidão para as artes marciais. Mas, ao mesmo tempo, Gao Tong também só pode aprimorar suas habilidades de combate. Essa alta taxa de vitórias pode provar a força dele. Gao Tong, sem camisa, exibese. Aqueles músculos definidos como uma explosão. Moleque, não posso negar que você tem um pouco de força. Mas em comparação comigo, você ainda está muito longe. Em uma das cadeiras VIP, um comerciante local de Jianshen, Zoufu, estava curioso, olhando a minha camiseta branca, anunciando espaço publicitário. Tanta confiança. Inicialmente, ele achava que era apenas uma piada para chamar atenção. Mas quando os resultados das 8 vitórias consecutivas saíram, ele também não pôde deixar de mudar de posição. Logo, a partida começou. Eu toquei levemente o chão. Meu corpo disparou em direção a Gao Tong como um raio. Nas 8 partidas anteriores, eu me fiz de fraco para ganhar umas apostas. Agora é a hora de realmente mostrar a força. Neste momento, Gao Tong está parado, com uma expressão desdenhosa. Ele levantou a palma direita e facilmente bloqueou minha perna de chicote. De fato, a força não é tão grande. Justo quando ele estava prestes a me provocar. O rosto, no entanto, mudou abruptamente. Neste momento, muitos espectadores se levantaram de repente. Não pode ser. Meu Deus! Apenas porque eles viram Gao Tong se esquivando constantemente no ringue. E eu estava balançando os punhos. Cada soco atacando Gao Tong. Qualquer parte do corpo que eu conseguisse atingir. Todas eram armas de ataque para ele. Não apenas feroz e violento, mas também extremamente rápido. Embora a amplitude dos ataques não fosse grande, não havia nenhuma pausa. Até que o peito de Gao Tong fez um som abafado. Ele tinha um olhar um pouco alarmado. Neste momento, ele nem mesmo tinha capacidade de contra-atacar. Foi a partir deste momento que ele foi golpeado incessantemente,
como um saco de areia. Gao Fu, na plateia, não conseguiu resistir e se levantou. Que força! Um estudante do ensino médio é tão forte assim? Embora isso seja apenas uma luta no nível de treinamento físico, isso ainda o deixou empolgado. E neste momento ele viu que aquele Gao Tong simplesmente não tinha nenhuma capacidade de resistência. Será que realmente pode bater em guerreiros? Um pensamento surgiu na mente de Zhou Fu. De repente, Zhou Fu percebeu que até mesmo o responsável da Academia de Artes Marciais Thunder estava prestando atenção a esta luta. Ele não hesitou e virou-se, correndo em direção ao salão do primeiro andar. Ele precisava descobrir mais sobre este estudante do ensino médio. Se possível, ele queria contratar este jovem. À medida que os assobios da plateia aumentavam, isso também anunciava o fim da luta. Maldito garoto! Teve a audácia de nos enganar. Eu vou te socar até você ficar bem machucado. Felizmente, havia também algumas vozes de apoio. Levantei a mão e sinalizei para o juiz parar o desafio. Neste momento, minha energia estava um pouco esgotada. Se eu não tivesse sorte e encontrasse um guerreiro de nível 1, seria perigoso. Saber a hora de parar é essencial para maximizar o efeito do anúncio. Eu estava de pé no centro do ringue, balançando as mãos. Amanhã eu ainda vou desafiar diretamente um guerreiro de nível 1. Com isso, minha figura foi lentamente desaparecendo com a descida do ringue. Gao Hai perguntou animado. Irmão Fan, quanto você ganhou? Depois de olhar ao redor e ver que não havia ninguém, eu peguei meu celular para checar a mensagem enviada pelo banco. 212 mil. Essa grana é metade sua. Mas eu tenho alguns planos que preciso usar esse dinheiro. Eu te devolvo em alguns dias. O rostinho redondo e pálido de Gao Hai estava levemente vermelho de tanto entusiasmo. Eu não fiz nada. Como posso aceitar tanto? Eu sorri olhando para Gao Hai. Não precisa ficar tão animado. Isso é só uma quantia pequena. O estado financeiro da família de Gao Hai é parecido com o meu. Ele tem um irmão mais novo que está no ensino médio. Eu tenho uma irmã mais nova também estudando. Vamos. Hoje que ganhamos dinheiro, vamos comemorar. Vamos na Joelhalva e pegar algumas refeições para levar. E depois, podemos pegar minha irmã no trabalho. A família de 5 pessoas estava ao redor da mesa de jantar. Em cima da mesa havia pratos irresistíveis e cheirosos. Ninguém se atreveu a comer. Mas todos me olharam. Efan me olhou com uma expressão de desespero e ansiedade. Ok. Agora todos estão aqui. O que você vai anunciar como boa notícia? Ela ficou tão preocupada com meu fracasso na ascensão que não conseguiu dormir a noite toda. Assim que cheguei em casa depois do trabalho, vi uma mesa cheia de delícias. Só de olhar, dá para ver que gastou bastante dinheiro. Apenas Malelé exclamou empolgada. Irmão, você ganhou na loteria? Ela nunca comeu algo tão delicioso. Ela estava constantemente engolindo saliva. Apenas Ikero sorriu sem dizer nada. Quando ela ouviu a notícia pela primeira vez, também ficou muito chocada. Agora ela está muito curiosa para ver que tipo de expressão vai aparecer. Sob o olhar de todos reunidos, eu sorri e disse: esta tarde eu fui ao Dojo Thunder. Ganhei 210 mil na competição de ringue. Todos, exceto Ikero, estavam com expressões de choque. Efan perguntou de forma incrédula. Sério? Mas você não falhou na ascensão? Na verdade, eu posso refinar espíritos demoníacos de nível 9. Até mesmo espíritos demoníacos da classificação terrestre. Apenas não tive sorte e não encontrei algo que me servissem. Então eu desisti. Assim que isso foi dito. Se você pensar nas notícias de ontem, aquele gênio chamado Kyuyi, com apenas 18 anos já é um guerreiro de primeira classe. Também refinou o dragão espinhoso, que está em 17ª posição no ranking. Será que meu filho também é um gênio assim? Esta refeição levou muito tempo. Mesmo que eu explique muito, Efang e o velho Ma ainda não conseguem acreditar. Quando eu vender os espaços publicitários, eles naturalmente acreditarão. Neste momento, Yingfan está postando as fotos e vídeos que eu enviei para ele no Fórum dos Guerreiros. Um post intitulado de Estudante do Ensino Médio Ataca Guerreiro está sendo clicado e respondido freneticamente. Foi publicado há menos de 2 horas. Já ultrapassou 4,61 milhões de cliques. E os números continuam subindo rapidamente. Sem dúvida, este post bombou. Yang Fan olhava para si mesmo assim. O número de fãs da conta continua a disparar. Mensagens privadas são muitas pessoas pedindo meu contato. Mas ele neste momento não está satisfeito. Sua agência de notícias tem apenas 4 pessoas.
Ele abriu o que foi enviado no grupo, que tem mais de 1000 palavras de uma história de amor, que descreve um casal que mora em um condomínio à beira-mar desde pequenos, que cresceu junto como amigos de infância. Mas, no final, é uma história trágica de separação. Ele modificou o começo para: existe um tipo de amor chamado Yefan. Esta é a tragédia de amor mais melodramática que já ouvi na minha vida. E depois ele postou o conteúdo copiado no Fórum dos Guerreiros. Só então ele foi dormir satisfeito. A tarefa dele hoje é muito simples. É fazer todos saberem que sou um super gênio. Quanto à implementação, ele pode fazer como quiser. Talvez as notícias de hoje à noite sejam difíceis de acreditar e surpreendentes, fazendo com que a família, que estava cansada, parecesse ter insônia. De vez em quando, o som de alguém bebendo água ou batendo pode ser ouvido na sala de estar. Assim que o espaço publicitário for vendido, mudarei imediatamente. Acendi uma vela. Peguei o inseto roxo que comprei hoje. Neste estágio, suas particularidades ainda não foram descobertas. As pessoas apenas o usam como um anestésico. Mas se for picado por mais de 10 insetos roxos ao mesmo tempo, na dor insuportável da vida, terá um efeito especial de temperagem do corpo. E não terá nenhum efeito colateral. Eu tirei uma pílula de energia vital. Cada uma custa 100.000. O dinheiro que eu ganhei no dojo agora é apenas metade. Esse dinheiro realmente não é suficiente. Após um suspiro, eu engoli a pílula. Eu mordi uma toalha branca na boca. Estendi a mão para dentro da caixa de ferro que continha mais de 10 insetos roxos. Neste momento, os insetos roxos pareciam sentir o cheiro do sangue. Ansiosos, abriram suas mandíbulas cheias de agulhas. A boca dos dentes mordeu meu braço. Uma dor intensa se espalhou instantaneamente pelo corpo. Essa dor é ainda mais aterrorizante do que a morte por 1000 cortes. O rosto estava distorcido. Todo o corpo tremia. A cor do rosto estava extremamente pálida. Se a família visse esse estado, com certeza os assustaria até a morte. Essa dor durou mais de 10 minutos antes de lentamente desaparecer. Quis me sentar, mas não tinha força alguma. E a recompensa por essa dor também era bastante generosa. Meu corpo agora estava muito mais forte comparado ao que era antes. É evidente. Meu cultivo já havia alcançado o 8º nível de aprimoramento corporal. Eu dormi até a 1 da tarde. Só acordei quando ouvi o som da campainha. Ao abrir a porta, fiquei um pouco surpreso ao ver que além de Galhai, Yang Fan também estava lá. E ele estava segurando comida com as 2 mãos. Yang Fan, o que você está fazendo aqui? Ao ouvir minha pergunta, Yang Fan ficou sem palavras. Fan GE, você não viu o fórum? A popularidade já ultrapassou a de Kyuie. Galhai também estava com uma expressão animada. Sim, Fan GE. Por volta das 10 horas, explodiu. Agora, mais da metade da cidade de Jian já sabe. Yang Fan sempre morou no centro da cidade como um filho de família rica. Ele é a primeira vez que vem a um lugar tão degradado. Mas ele não mostrou desconforto ou desprezo. Eu peguei 2 latas de bebida da geladeira e entreguei aos 2, comendo e conversando. O post no fórum já está em 3º lugar? Yang Fan sorriu ironicamente. Irmão, você finalmente perguntou. Não é só o 3º. Já está em 2º lugar. Veja por si mesmo. Eu peguei meu celular e abri o fórum dos lutadores. O que está em 2º lugar na página inicial é um estudante do ensino médio. O título é Espancar Lutadores. Número de cliques, 8,89 milhões. O número de comentários chega a impressionantes 7,59 milhões. Isso mostra o quão discutido está entre os internautas. E o mais curtido é um comentário destacado. Existe um tipo de amor chamado Yefan. Eu franzi a testa. Eu não sabia que Yang Fan escreveria uma história tão clichê. Eu não me importo. Mas, claramente, não é uma boa notícia para Liu Hushui. Vamos deletar esse comentário. Da próxima vez, não se envolva com Liu Hushui. Ele viu que eu estava um pouco irritado. Ele rapidamente fez login no fórum e deletou este comentário. Mas agora deletar já não faz muita diferença. Eu dei uma olhada rápida nos comentários. 9 em cada 10 comentários estão questionando. Um praticante de corpo quer vencer um guerreiro de nível 1, isso definitivamente é uma coisa extremamente rara. Se eu realmente vencer, isso certamente causará um grande alvoroço. E pode até atrair alguns dos melhores clubes e equipes. Depois do almoço, os 3 saíram de casa. Os vizinhos ao redor estavam comentando sobre a partida de hoje. No caminho, quem eu encontrava sempre me incentivava.
no condomínio da beira do rio. Se alguém realmente se destacar, eles, ao mesmo tempo que ficam com inveja, também se sentirão orgulhosos. Antigamente, neste horário, o templo de artes marciais Thunder é a hora mais fria. Mas hoje, as arquibancadas rapidamente se encheram de público. Muitas pessoas estão comentando sobre a partida de hoje. Além disso, na área VIP, havia muitos homens e mulheres de boa aparência. Alguém reconheceu a identidade dessas pessoas importantes. Parecem ser executivos de alto nível do Clube Thunder. E também apareceram responsáveis de outros clubes. Além dessas pessoas, muitos repórteres também estiveram presentes. Eles seguravam câmeras, parecendo esperar pela aparição do protagonista. Zolfu franziu a testa. Ele não esperava que o garoto que antes era desconhecido pudesse se tornar uma grande estrela da noite para o dia. Quanto mais pessoas prestarem atenção, naturalmente é algo bom. Mas ao mesmo tempo representa que a concorrência se torna mais intensa. Na noite passada, ele gastou 10 mil para obter meus detalhes com a garçonete. Como resultado, naquele mesmo dia, o fórum divulgou meu post. Não demorou muito, que os repórteres na entrada avistaram 3 adolescentes se dirigindo para o ginásio de artes marciais Thunder e posicionaram as câmeras na direção deles. Colega e fã, você tem confiança na partida de hoje? Sobre o que foi dito no fórum, que você esconde seu talento. Isso é verdade? E o que você acha do que os internautas disseram sobre Nankyo e Beifan? Não parei muito para responder suas perguntas, mas fui diretamente para o saguão. Olhei para o jornalista que fez a pergunta. Se eu não tivesse confiança, como teria vindo? A garçonete me reconheceu imediatamente. Afinal, ela ganhou um bom dinheiro por minha causa. Olá, senhor Efan. Vamos fazer o teste de força primeiro. 81 meridianos estão vermelhos. 8 níveis de aperfeiçoamento físico. Ela ficou um pouco surpresa com os dados mostrados no computador. Em apenas uma noite, você já alcançou o 8º nível de aperfeiçoamento físico. Hoje, muitos guerreiros de primeira classe com boas conquistas se inscreveram. Você precisa ter cuidado. Estou torcendo por você. Eu assenti com a cabeça em agradecimento. Ajudei-me a fazer uma aposta. Desafiar guerreiros de primeira classe. Nesse momento, a tela grande no centro do ringue finalmente apareceu. O nome do estudante do ensino médio que derrotou o guerreiro apareceu, deixando aqueles que estavam um pouco impacientes. Os espectadores imediatamente animados. No entanto, a grande maioria estava lá para ver uma piada. O que me surpreendeu foi que havia algumas garotas de 14 a 15 anos, estudantes do ensino fundamental torcendo por mim. Na visão dessas meninas pequenas, eu sou não apenas bonito e talentoso, mas também escondo meu talento pela minha namorada. Isso é simplesmente o príncipe encantado que todas as garotas sonham. Um jovem da mesma idade que eu apareceu no ringue. A tela também mostrava suas informações. Shen Shu, 19 anos. Guerreiro de primeiro nível. Refinou um tigre listrado de nível 7. Recorde de 68 vitórias e 20 derrotas. Não imaginei que eu teria tanta sorte. Seu talento de combate é realmente forte. Mas para derrotar um guerreiro, você ainda está longe. Depois de dizer isso, ele estendeu a mão, indicando que eu deveria atacar primeiro. Já que o oponente não tinha intenção de atacar primeiro, eu pisei firme e disparei. Shen Shu pressionou os punhos com força. A energia espiritual vermelha envolveu seus braços. Sua figura avançou rapidamente como uma chita. Seus punhos estavam envoltos em uma luz vermelha. Direcionou um golpe forte na minha cabeça. Ele atacou com toda a sua força desde o início. Ele também veio hoje em busca de atenção. Eu sei que isso é efeito da energia espiritual. Assim que eu for atingido uma vez, a luta estará encerrada. Meu corpo se moveu. Em um instante, apareci de maneira estranha ao lado esquerdo de Shen Shu. Com o punho direito apertado, atingi sua cabeça. Que rápido! Minha velocidade surpreendeu Shen Shu um pouco. No entanto, ele não entrou em pânico. Ele simplesmente levantou o braço para se defender. Ele permaneceu parado, imóvel. Enquanto isso, eu recuei um passo. Meu punho ainda sentia uma leve sensação de queimação. Toquei a ponta do pé. Apareci diante dele como um raio. A velocidade é o que me orgulha. Um golpe de perna aérea. Pup! Shen Shu já estava preparado. Ele bloqueou meu ataque com o braço para frente. E sua figura apenas se moveu levemente. Eu usei um golpe de pés consecutivos, como 2 longas chamas balançando incessantemente, com ângulos extremamente astutos.
atacando áreas do corpo com baixa defesa, com força ora leve, ora intensa, tornando difícil para ele julgar. Diante desses ataques que não causam dor, Shen Shu não deu muita importância. Sua velocidade é realmente rápida. Suas habilidades de combate também são fortes, mas sua força é muito fraca. Ele pisou com força. O chão se quebrou como uma teia de aranha. Ele avançou rapidamente em direção a mim. Acabou. Seus ataques, amplificados pela energia espiritual, eram como uma tempestade atacando freneticamente os pontos vitais ao meu redor. No entanto, diante da série de ataques de Shen Shu, eu ainda mantive a calma, sem me deixar abalar, sempre conseguindo desviar facilmente nos intervalos de seus ataques. Alguns espectadores atentos rapidamente perceberam que algo estava errado. O ataque de Shen Shu ficou cada vez mais frenético, e Efan conseguia se esquivar enquanto contra-atacava, e quase sempre atingia o mesmo lugar, que era as costas de Shen Shu. Mesmo com o aumento da energia espiritual, ser atacado repetidamente em um curto espaço de tempo definitivamente não é fácil. Neste momento, o rosto de Shen Shu estava vermelho. Ele me encarava fixamente. Uma energia espiritual vermelha fogo se erguia e se enrolava em suas mãos. Condensava-as em uma marca de palma um tanto ilusória. Habilidade marcial. Porém, antes que a habilidade marcial fosse totalmente realizada, foi interrompida por um golpe de perna que eu desferi. Então, mais um soco pesado foi lançado, que atingiu as costas de Shen Shu. A força poderosa o fez cambalear por todo o corpo, e um pouco de sangue escorreu de seu lábio. Em seguida, ele foi como um saco de areia, e foi golpeado sem conseguir se defender. Depois de derrotar Shen Shu, eu desci diretamente do ringue. Não tinha intenção de continuar desafiando. Agora o consumo de energia é muito grande. Caso um adversário seja mais forte, eu não tenho certeza absoluta. Agora eu ainda não posso perder. Quando eu acabei de descer do ringue, a multidão se aglomerou. Entre eles, havia alguns jornalistas que queriam uma entrevista exclusiva. Havia também alguns pequenos clubes que queriam assinar um contrato comigo. Também havia pessoas que queriam comprar meu espaço publicitário. Desculpe, pessoal. Eu quero me juntar a um clube de nível S. Meu valor de publicidade começa em 18 milhões. Essa resposta fez com que muitos que tinham consciência de sua habilidade deixassem o lugar automaticamente. Eu também vi à distância alguns diretores de grandes clubes. Eu sei que eles querem confirmar se eu posso me tornar um mestre de espíritos, e assim, me oferecer um contrato. Agora, eu tenho muito pouco poder espiritual para moldar espíritos. Portanto, só posso usar como desculpa o desejo de moldar vários espíritos raros de classificação terrestre, para recusar pessoas desses grandes clubes. Mas também por causa disso, pessoas duvidam do meu talento em cultivo espiritual. Na visão deles, eu sou apenas um impostor fazendo alarde, escolhendo deliberadamente alguns espíritos raros para mentir. Eu não prestei atenção aos rumores das pessoas. Saí do dojo com Gao Hai e Endufan, e entre a multidão, Zhu Fu, que me observava, também me seguiu. Gao Hai olhou para a multidão hostil ao redor e perguntou: Irmão, nós voltamos amanhã? Claro que sim. Vamos lutar até que eles se rendam. Eu realmente não acredito que lutar contra guerreiros por um mês consecutivo ainda não conseguirá atrair espaços publicitários. Yang Fan disse para confortar: Vou voltar e gerar mais engajamento no fórum. Nesse momento, um homem vestido formalmente apareceu repentinamente na frente dos três. Segurando algo parecido com um gravador, começou a entrevistá-los. Fan, posso perguntar por que você está criando mistério? É apenas para gerar atenção e vender espaço publicitário? Você realmente acha que pode se comparar a Kyuye? Gao Hai se colocou diretamente à minha frente e empurrou o jornalista. Que te importa? Vá embora. Não me empurre. Fan, você realmente acha que há idiotas que vão gastar uma grande quantia para comprar seu espaço publicitário? O jornalista ainda não tinha terminado de falar, quando um gordo o atingiu fortemente na cabeça. Quem você está chamando de idiota? O jornalista olhou com raiva para o gordo atrás dele. Eu disse que idiotas que gastam dinheiro em anúncios. Não estou falando de você. O gordo estava intimidante. Eu estou aqui para comprar espaço publicitário. Você não está me chamando? Então, quem você está ofendendo? Não vai sair? Está esperando para apanhar? Ele estava prestes a agir, quando o jornalista saiu rapidamente. Colega e fã, deixe-me me apresentar. Meu nome é Zhou Fu.
Eu gostaria de te convidar para ser o embaixador do meu restaurante. Como o outro foi direto ao ponto, eu também farei uma proposta direta. 18 milhões após impostos. Justo quando pensei que o homem mais velho sairia ao ouvir o preço, vi que ele estava com uma expressão pensativa. Estava mais alto do que eu havia estimado. Podemos conversar? Não posso deixar de dizer. Pessoas mais gordas têm um certo carisma natural. Pode ser. Agora está quase na hora das refeições. Vamos direto ao meu restaurante conversar. Eu balancei a cabeça em recusa. Se não chegarmos a um acordo, essa refeição será bem constrangedora. Vamos conversar aqui mesmo. Zolfo também não se importa. Posso perguntar por que você recusou aqueles grandes clubes? Eu já disse antes. Não encontrei um espírito mágico adequado. Minha expressão estava calma. A mesma explicação de antes. Zolfo também começou a se questionar internamente. Ele não estava muito satisfeito com essa justificativa. Mas ele sabia que se eu assinasse diretamente com um grande clube, naquela época ainda queriam me contratar como garoto propaganda. Ele também não teria essa qualificação. Portanto, ele estava pronto para apostar no meu futuro. 18 milhões é aceitável, desde que seja um contrato de endosse vitalício. Eu controlei a emoção que estava dentro de mim. Ele ficou em silêncio por um momento antes de falar. Certo. Eu sei que, no momento, não valho esse preço. Mas em no máximo 3 anos, quando eu me destacar na Liga Nacional. Nessa época, a taxa de patrocínio começará em pelo menos algumas dezenas de milhões. Pode-se dizer que Zolfo fez um ótimo negócio, já que ele teve a coragem de arriscar. Eu, que estava precisando de dinheiro, claro que não iria recusar. Ao ver que eu concordei, Zolfo também soltou um suspiro de alívio. Ele tirou o contrato que já havia preparado. Deu uma olhada, se não houver problema, assine logo. Ao abrir o contrato, percebi que a parte contrária era um hotel chamado Atin Gran Hotel. Ele tem 46 filiais em Jianshen. O contrato também estipula que eu devo fazer um comercial para o Atin Hotel uma vez por ano. O resto não apresenta grandes problemas. Eu assinei meu nome e levei uma cópia. Zolfo também foi direto ao ponto. Ele fez a transferência imediatamente. Você recebeu, certo? Enquanto falavas, Zolfo também observava minha expressão. Ele tinha dificuldade em imaginar um estudante pobre diante de 18 milhões. De uma quantia tão grande agindo com tanta calma. Na verdade, ele não sabe que, embora eu pareça muito calmo por fora, mas esse dinheiro é uma questão de vida ou morte para mim. Se eu não conseguir refinar o pesadelo em 2 meses, também estarei em perigo de vida. Não se preocupe, chefe Zou. Você não irá se arrepender. Zolfo sorriu e disse. Então, já que a colaboração foi um sucesso, que tal irmos comemorar no meu restaurante? Nesse momento, recusar pareceria um pouco falta de respeito. Então, eu chamei Galhai e Yangfan para comemorar juntos. Voltei para o condomínio à beira-mar com Galhai só às 9 da noite. Irmão Fan, agora você é o garoto propaganda do restaurante Watin. Então, quando viemos comer aqui, não precisamos mais pagar? Eu bati levemente no ombro de Galhai. O dinheiro ainda precisa ser pago. Mas, no futuro, não estaremos apertados para dinheiro. Irmão Fan, você disse que se os internautas soubessem que você está no 3º ano do ensino médio, a taxa de publicidade chegaria a 18 milhões. Eles provavelmente ficariam loucos, não? Irmão Fan, você ganhou uma quantia tão grande de dinheiro. O que eu mais quero fazer? Galhai estava muito animado durante todo o caminho. Parecia que havia coisas infinitas para se falar. Originalmente, 2 dos 3 membros da equipe ganharam dinheiro. Só restava ele, que ainda era desconhecido. Eu posso sentir a frustração de Galhai. Eu estou planejando comprar uma casa na cidade interior. Naquela hora. Mudar juntos? Galhai ficou um pouco confuso. Irmão Fan, o que você quer dizer? Eu disse. Você e eu vamos nos mudar para a cidade interior. Esse dinheiro já é parte sua. Amanhã, vamos juntos ver casas na cidade interior. Nós, irmãos, teremos cada um uma casa. Originalmente, eu planejava usar esse dinheiro para refinar o pesadelo como preparação, dos quais 5 milhões eram para a compra de ervas espirituais, para o caso de emergência. Mas agora eu alcancei o 8º nível de treinamento corporal. Esse dinheiro pode ser economizado. Galhai rapidamente balançou a cabeça em recusa. Irmão Fan, eu não posso aceitar esta casa. Eu só contribuí com 500. Não se pode negar que ele estava realmente tocado.
Mas na verdade, ele havia contribuído apenas com 500. Nós somos irmãos. Comigo tem você também. Além disso, você não vai olhar quem eu sou? Eu realmente preciso dessa casa? Tudo bem. Nos vemos amanhã de manhã. Gao Hai ficou parado por um longo tempo. As lágrimas que ele havia reprimido começaram a fluir neste momento. O que ele não sabia era: em sua vida passada, ele ficou paralisado na cama para me salvar. Eu abri a porta com cuidado. E, no final, toda a família estava me esperando. Yefan ficou um pouco preocupada por eu não ter voltado para casa para jantar. Ela também viu as várias ofensas e dúvidas nos fóruns. É só voltar para casa. Já comeu? Velho Ma também não imaginava que eu teria tanta força. Eu realmente conseguia derrotar um guerreiro de primeira classe. Embora muitas pessoas estivessem duvidando do meu talento para o cultivo espiritual, ele, no entanto, decidiu acreditar em mim. Xiao Fan. Então, talvez você não devesse ir à Academia de Artes Marciais Thunder amanhã. Eu realmente planejava comprar a casa amanhã e dar a eles mais uma surpresa. Mas ver a família tão preocupada. Eu sorri. Eu já vendi o espaço publicitário. Eu tenho medo que eles não acreditem no Gore. E ainda mostrei o saldo do cartão para eles. Eu preciso guardar uma parte desse dinheiro para comprar pílulas de elixir. O restante eu pretendo comprar 2 apartamentos na cidade interior. Um deles é para o Gao Hai. A Yefan ficou um pouco triste ao ouvir que eu ia comprar um apartamento para o Gao Hai. Mas afinal, é o dinheiro que eu ganhei. Ela também não pôde dizer muito. Apenas pense bem por conta própria. Esta noite está destinada a ser uma noite de insônia. A vida feliz chegou de forma tão repentina. Eles não podem deixar de se sentir um pouco perdidos. Neste momento, Yang Fan está enviando hoje as fotos do contrato para o fórum. As fotos acabaram de ser postadas. Imediatamente foram notadas por muitos usuários que postam. Mas eles não sabem que é um contrato vitalício. 180.075. Tantos zeros. Eu me sinto como se tivesse levado um tapa na cara. Eu conheço esse hotel Watin. O sabor é realmente bom. Mas a Kiwi não fez propaganda. O IEFA acabou fazendo propaganda primeiro. Não deve ser algo manipulado, certo? Vocês ainda não acreditam? Tudo bem. É uma tapa na cara de vocês. Yang Fan então enviou 2 fotos. Uma é a foto em que eu e Zhou Fu assinamos o contrato. A outra é uma foto nossa no grande hotel Watin. Esta noite, tudo isso foi pedido ao Zhou Fu durante o jantar. E os comentários dos posts depois foram como água fria. Caiu em uma panela de óleo quente e explodiu instantaneamente. Na manhã seguinte, nós, a família, fomos juntos com Gao Hai para o Qinfengin. Na minha vida anterior, eu acabei de quebrar o nível 5 de guerreiro. Foi aqui que comprei a casa. A vendedora olhou para mim primeiro e achou que eu parecia familiar, mas não conseguia lembrar onde tinha me visto. Olá, senhor. Em que tipo de planta você está interessado? Jing Xiaotian, que também estava na imobiliária, sentava-se no sofá com uma expressão entediada. Irmã, esse rapaz no seu celular é seu namorado? Jing Xiaoxun olhou para a irmã com desdém. Você nem o conhece. Yefan é o ídolo de muitos na nossa classe. Jing Xiaotian soltou um resmungo frio, olhando ao redor entediada. De repente, ela se sentou abruptamente. Irmã, olha rápido. Aquela não é o Yefan, o senpai que você gosta? Do outro lado, Yefan ficou um pouco surpresa ao ouvir a proposta da corretora. 2 casas custam mais de 15 milhões. Tem algum desconto? Tia, o empréstimo não tem desconto. O pagamento inicial mínimo é de 50%. Então, o total das 2 casas é 7,5 milhões. Velho Ma perguntou confuso. Como é que um empréstimo não teria desconto? Tio, o que vocês estão interessados é nosso prédio mais valioso. É fácil de vender. Yefang, ao ouvir que não havia desconto, me puxou e se preparou para sair. Vamos ver outros condomínios. Na verdade, não me importo. Mas se pudermos economizar, para a mãe e para o velho Ma também será uma alegria. E será algo que traz satisfação. Justo quando estávamos nos preparando para sair,